Vamos iniciar agora o estudo do capítulo 19, que trata de substâncias carboniladas 3. Esse capítulo ele envolve reações que vão ocorrer no carbono alfa, que é o carbono vizinho à carbonila. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos explicar por que o hidrogênio ligado nesse carbono vizinho à carbonila, chamado de hidrogênio alfa, ele apresenta acidez. Bom, então o hidrogênio alfa ele é suficientemente ácido para ser removido por uma base forte. Então, você tem aqui uma carbonila, o carbono vizinho, então, é o carbono alfa, e esse hidrogênio aqui ele tem uma certa acidez. Se eu utilizar uma base forte, essa base pode remover esse hidrogênio, esse par de elétrons vem para cá e forma essa base conjugada. Bom, se esse hidrogênio é ácido, significa que essa base conjugada ela é estável. E a estabilidade dessa base, como nós vamos ver no próximos slides, ela está relacionada com a ressonância. Então, se esse par de elétrons que está aqui consegue entrar em ressonância com essa carbonila vizinha, isso ajuda a estabilizar a base conjugada. Bom, o hidrogênio e o carbono eles apresentam eletronegatividades similares. Por isso, se um hidrogênio está ligado a um carbono sp3, ele não é ácido, como o caso de um hidrogênio ligado no carbono de um alcano. O pKa dele é em torno de 50. Um valor muito alto de pKa indica que esse hidrogênio ele é muito pouco ácido, ou praticamente não é ácido, que aí seria impossível removê-lo na forma de H+, aqui. Já um hidrogênio ligado a um carbono sp3, que é adjacente a um carbono carbonílico, ele é mais ácido, como ocorre aqui, ó. Hidrogênio alfa de um aldeído e um hidrogênio alfa de uma cetona. O pKa ele varia de 16 para 20. Aqui também nós temos hidrogênio vizinho à carbonila de um éster, cujo pKa está aproximadamente igual a 25. Ou seja, são ainda ácidos fracos, porque pKa 16 a 20 ou 25, esses valores são aproximadamente esses valores, não é menos 16, menos 25, não, tá? Esses valores são positivos. Então, esses valores são valores altos, indicam que esses ácidos são fracos, então, para removê-los seria necessário uma base forte. Mas, independente desses valores serem altos, se comparado com o alcano, eles são bem menores. Portanto, esses hidrogênios alfa, que são vizinhos à carbonila, são considerados ácidos. Então, o hidrogênio alfa ele é mais ácido porque a base conjugada formada quando o próton é removido do carbono alfa é mais estável, pois os elétrons são deslocalizados no oxigênio, que é mais eletronegativo do que o carbono. Então, como eu já havia adiantado, quando você remove o hidrogênio de um carbono alfa, você forma essa base conjugada. Essa base conjugada pode ser estabilizada por ressonância, formando um íon que nós chamamos de enolato. Então, esse par de elétrons vem para cá, esse par de elétrons da ligação π vem para o oxigênio, então você tem esse contribuinte de ressonância. Entre esses dois contribuintes de ressonância, esse íon enolato aqui, ele contribui mais para o híbrido de ressonância, porque o átomo mais eletronegativo tem a carga negativa sobre ele, então ele acomoda melhor essa carga negativa. De qualquer modo, então todos os compostos que apresentam carbonos alfa com hidrogênio, ou seja, carbonos vizinhos à carbonila tendo hidrogênio, esse hidrogênio ele tem uma certa acidez, tá certo? E ele então pode ser removido por uma base forte, porque a sua base conjugada vai ser estabilizada por ressonância. Quando o próton é removido de um alcano, os elétrons ficam localizados, formando um carbânio que é muito pouco estável. Então, como nós mostramos no slide anterior, esse hidrogênio aqui, o pKa dele é 50, porque quando, se possível, você remover o H+, você formaria um carbânio, e essa carga negativa sobre o carbono ela não está deslocalizada, ela não pode entrar em ressonância. Então, esse carbânio aqui é uma espécie muito pouco estável, portanto, esse hidrogênio ele é muito pouco ácido.
Então, se esse hidrogênio é um ácido muito fraco, significa que essa base é muito forte. Portanto, seria muito difícil o alcano liberar o íon H+. Agora, nessa tabela 19.1, a gente pode comparar valores de pKa de hidrogênios alfa para várias substâncias. Aqui nós temos uma amida. Essa amida ela está substituída aqui no nitrogênio, porque se tiver hidrogênio ligado no nitrogênio, esse hidrogênio ele vai ser mais ácido do que esse hidrogênio alfa. Então, quando nós estamos falando em reações, ou analisando o hidrogênio ácido alfa, no caso de uma amida, não pode ter hidrogênio aqui. Então, ela tem que ser dissubstituída aqui no nitrogênio. De qualquer modo, esse hidrogênio alfa ele tem um pK de 30. Nessa tabela você percebe que ele é o menos ácido de todos. Quando você passa para um éster, você tem que o pKa é 25. Isso acontece no caso de éster e de amida, os valores não são tão baixos, eles são os maiores que você encontra nessa tabela, indicando que eles são menos ácidos, é porque existe um par de elétrons aqui no nitrogênio que pode entrar em ressonância com a carbonila na forma de doação de elétrons, né? E isso então vai diminuir a acidez. O mesmo acontece aqui com esse par de elétrons que tem nesse oxigênio, que pode doar o par de elétrons em direção à carbonila, o que vai doar elétrons, e quando você tem grupos que doam elétrons, a acidez ela diminui, né? E o nitrogênio ele consegue doar o elétrons mais facilmente, porque quando ele doa esse par de elétrons, vai gerar uma carga positiva sobre o nitrogênio. Quando o oxigênio doa o par de elétrons para cá, também vai gerar uma carga positiva sobre o oxigênio. Então, como o nitrogênio suporta melhor uma carga positiva, o contributo de ressonância dele vai ser melhor do que como se fosse com o oxigênio do éster. Daí que o pK dele é menor, porque esse grupo aqui está doando elétrons com mais eficiência. Quando você tem uma nitrila, o pK também aproximadamente 25. Quando passa para uma cetona, o pK é em torno de 20. Para um aldeído, o pK é 17. E esse daqui, que tem um grupo nitro, que quando nós estudamos as reações no anel aromático, o grupo nitro era o melhor grupo retirador de elétrons que existia. Então, quando você tem um grupo altamente retirador de elétrons, faz com que esse hidrogênio seja bastante mais ácido, né? Não é um ácido forte, mas é bem mais ácido do que os outros. Lembrando que o grupo nitro tem aqui um nitrogênio positivo, uma ligação dupla com oxigênio, uma ligação simples com outro oxigênio com carga negativa, e esse grupo nitro, então, ele pode estabilizar a base conjugada gerada aqui através da ressonância, assim como os compostos carbonílicos aqui para cima. Caso você tenha dois grupos, nesse caso é nitrila, né, que é derivado de ácido carboxílico, obviamente que a base conjugada vai ficar mais estável, portanto a substância vai ficar mais ácida, porque se você tem dois grupos que podem ajudar a estabilizar a base conjugada por ressonância, significa que essa base vai ficar mais estável, portanto o ácido seria mais forte. Então aqui você tem duas nitrilas, o pKa seria de 11,8. Quando agora você tem do lado uma cetona e do outro lado um éster, esse hidrogênio aqui do meio, ele é o mais ácido de todos, então com pK de 10,7, porque ele pode ser estabilizado por ressonância, tanto do lado da cetona quanto do lado do éster. Já esse outro hidrogênio aqui, você tem de um lado uma cetona, do outro lado outra cetona. E aí o pK fica menor ainda, porque a cetona consegue estabilizar a base conjugada com mais eficiência do que um éster. De novo, aqui você tem duas cetonas, 8,9 o pKa, então dois grupos ácidos, né? Lembrando que carbonilos também são grupos retiradores de elétrons, né? Então isso ajuda a estabilizar a base conjugada e fazendo com que esse hidrogênio alfa seja mais ácido. Se de um lado você tem um aldeído, do outro lado uma cetona, fica mais ácido ainda, porque o aldeído, por não ter um CH3 aqui, lembrando que grupos alquilas são grupos doadores de elétrons por efeito indutivo. Então, o grupo doador de elétrons diminui a acidez. Como o aldeído não tem um CH3 aqui do lado, ele não tem um grupo doador de elétrons, o que aumenta a acidez aqui desse hidrogênio alfa. Então, ele fica mais ácido, caindo para 5,9. E caso você tenha dois grupos nitros ligados aqui no carbono CH2, esse hidrogênio fica bastante ácido e chega a um valor próximo ao do ácido fluorídrico, então considerando aqui agora até mesmo um ácido moderado, né? Lembrando que
ácidos com pK menor do que 1, eles são considerados ácidos fortes, né, quando tem valores negativos. Entre o pK entre 1 a 5 são ácidos moderados e acima de 5 são ácidos fracos. E quanto maior o pK, mais fraco vai ser o ácido. Bom, os ésteres, então, eles são menos ácidos que a aldeído de cetona, pois os elétrons não são rapidamente deslocalizados pelo oxigênio da carbonila. Então, isso que vai ser explicado aqui para o éster serve também para a amida, como eu mostrei, que a amida ela tem o hidrogênio alfa 30 e o éster, o pK dele é 25. Então, por causa disso aqui, quando o éster vai perder o hidrogênio alfa, vai gerar essa base conjugada. Essa base conjugada, esse par de elétrons pode vir para cá, esse par de elétrons ligação π pode vir para cá, e formar então o íon enolato, que é a base conjugada. Então, isso aqui ajuda a estabilizar a base conjugada. Mas o que acontece no éster que faz com que ele fique, esse hidrogênio que estava ligado aqui é menos ácido? É por causa desse oxigênio aqui. Esse par de elétrons desse oxigênio, ele pode doar para cá esse elétron, enquanto essa ligação π vem para cá, e ter este contribuinte de ressonância aqui. Tá certo? Esse contribuinte de ressonância aqui, ele contribui menos para o hidrorressonância em relação aos outros dois. Mas, por poder existir essa possibilidade desse par de elétrons vir para cá, é que faz com que os elétrons não são rapidamente deslocalizados pelo oxigênio carbonila, o que então diminui a acidez desse hidrogênio, por isso que o pK do éster seria 25. Isso é a mesma coisa que acontece quando você tem uma amida. Se você tiver um nitrogênio aqui, esse par de elétrons vai vir para cá e você vai ter um nitrogênio positivo. Como o nitrogênio positivo ele suporta uma carga positiva melhor do que um oxigênio, o contribuinte de ressonância com o nitrogênio dessa forma aqui, ele vai ser mais estável, portanto, as amidas vão ser vão apresentar os hidrogênios alfa menos ácidos, como nós vimos na tabela anterior. Então, nitroalcanos, que está aqui um exemplo, né? Um nitroalcano aqui, nitrila e amidas NN substituídas apresentam hidrogênios alfa relativamente ácidos, pois os elétrons também podem ser deslocalizados pelos átomos mais eletronegativos do que o carbono. Então, como eu falei para vocês, essa amida N,N substituída aqui, ela apresenta o hidrogênio alfa menos ácido de todos que foram mostrados naquela tabela, porque pode ocorrer uma situação semelhante a essa que aconteceu com o éster aqui. Né? Agora, o grupo a nitrila aqui, né, o C-tripla-N aqui, ele também pode estabilizar essa base conjugada por ressonância, com par de elétrons indo para o nitrogênio, mas como o nitrogênio é menos eletronegativo do que o oxigênio, isso não é tão eficiente como se fosse um oxigênio. E o grupo nitro, como já tinha falado antes, esse NO2 é um dupla O para um oxigênio e um O menos para cá, e esse nitrogênio tem carga positiva. Então esse grupo ele é altamente retirador de elétrons, e ele pode retirar elétrons também por ressonância. A ressonância pode ocorrer na ligação entre o nitrogênio com a dupla do oxigênio, por exemplo, o que ajuda a estabilizar bem a base conjugada formada quando esse hidrogênio alfa ele é removido por uma base forte. Por isso que esse aqui é um dos que apresenta hidrogênios alfa mais ácidos que foram mostrados naquela tabela anterior. Bom, então os hidrogênios alfa localizados entre dois grupos carbonílicos, eles apresentam maior acidez. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, essa beta-cetoéster, né, que você tem aqui uma cetona de um lado e um éster do outro lado, o pK desse hidrogênio alfa ficou menor, dizendo que ele está mais ácido. O mesmo acontece aqui com essa beta de cetona, você tem duas cetonas, uma do lado do outro, e esse hidrogênio do meio aqui é o hidrogênio alfa mais ácido que tem, porque a base conjugada que é gerada, como está sendo mostrado aqui, se eu removo esse hidrogênio alfa aqui, gera essa base conjugada. Ela pode ser estabilizada por ressonância. Esse par de elétrons vem para cá, enquanto essa ligação π vem para cá, formando esse contribuinte de ressonância. Ou esse par de elétrons pode vir para cá, esse par de elétrons vem para cá, formando esse outro contribuinte de ressonância. Ou seja, como ela tem dois grupos carbonilas, que são retiradores de elétrons, que ajudam a estabilizar a base conjugada, criando dois outros contribuintes de ressonância, isso faz com que esse hidrogênio alfa, então, seja bem mais ácido do que comparado quando você tivesse apenas um grupo carbonílico próximo a um hidrogênio alfa, certo? Então, terminamos essa aula aqui
E nas próximas tópicos nós vamos continuar o estudo das reações com hidrogênios alfa.